Olá, seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda. Eu sou Léo Ramana e eu estou fazendo uma live aqui. Essa vai ser uma entrevista com alunos meus que são terapeutas hoje em dia. E hoje eu convidei a Ana Paula. Ana Paula, Plena Essência Terapias. A gente vai bater um papo aqui. Oi, Léo. Oi, Bem, meu anjo, gratidão pelo convite. tudo bem? Foi de última hora e deu certo, né? Que bom. Sempre dá, né? O Criador sabe. Sim. Que legal. Então tá. Então, Ana, a minha ideia desse bate-papo é a gente entender um pouco como que foi a sua jornada para se tornar terapeuta. Hoje em dia você também forma terapeutas, né? Mas eu quero muito conversar com você para entender como que foi, assim, como que você vê o trabalho como terapeuta, como que foi essa transição, enfim, toda essa jornada, assim. A ideia é entender mesmo quais foram os desafios, as suas dificuldades, para que as pessoas possam também, né, se inspirar, para que elas possam ter talvez uma dica, talvez um caminho, um conselho assim de como seguir, que eu acho que é muito importante quando a gente vê que alguém que já trilhou o caminho, né? Uhum. Mas antes disso, eu quero saber, hoje em dia você trabalha como terapeuta, né? Exclusivamente como Isso, terapeuta ou não? isso, sim, exclusivamente como terapeuta e principalmente, Léo, no online. Uhum. Eu até comento com as pessoas que quando eu vi que o online chegou, eu disse: chegou a minha vez. Porque eu senti muita confiança, muita segurança. E isso a gente abre um leque muito grande, né? Que a gente pode atender pessoas de todo o mundo. Né? E eu já tive essa oportunidade de atender pessoas de vários lugares do mundo, né? Então, o online trouxe essa facilidade. Então, Sim. hoje eu atendo realmente só com terapias. Eu atendo com Theta Healing, eu atendo com mesa radiônicas, eu atendo com baralho cigano, eu atendo com reiki. Tem outras terapias, mas eu atuo mais como instrutora de Theta Healing e instrutora também, a gente fala como facilitadora de Tamiana. Eu adoro trabalhar com os cristais. Mas eu atuo realmente 100% do meu tempo, da minha dedicação como terapeuta e instrutora. Mas talvez o pessoal não conheça a sua história. Eu conheço um pouquinho. Você não trabalhava com isso. Você trabalhava Não, com o quê? Fala pro pessoal o não. que você trabalhava antes. Passei quase 20 anos, Léo, trabalhando numa empresa privada e na mesma empresa. E eu já estava um pouco já Mas era uma empresa cansada. do quê? Era uma empresa de turismo. Uhum. Tá? E eu era, nesse caso, eu já tinha sido gerente e eu já era. Depois eu fui, acabei virando analista de negócios, porque eu mudei de cidade, mas continuei na mesma empresa. Mas chegou uma época, assim, da minha vida que eu comecei a olhar que eu precisava fazer essa transição, porque eu não me encaixava mais ali. Só que quando eu fui para essa área das terapias, eu fiz Mas essa antes disso, deixa eu transição. te perguntar uma coisa. Você trabalhava ali, mas teve um momento que você não se sentia mais satisfeita, não se sentia mais feliz ali. Isso, mas em que momento foi esse? Uhum. Esse momento em que eu já tinha estudado bastante sobre terapias, já tinha feito muitas formações, já tinha feito alguns cursos, e aí eu senti esse chamado. Eu senti que eu já podia parar nesse trabalho onde eu não me via mais encaixada fazendo aquilo. E é como se o meu corpo, o meu sistema realmente buscasse essa leveza para mim. Eu E, não me encaixava mais ali. e, o E que, eu vi que eu me encaixava nesse lugar, né? E e o- eu quis dar esse tempo para mim. E aí eu realmente fui trabalhar e me colocar à disposição no mercado para atuar como terapeuta holística mesmo. sim, mas antes disso, quero pegar ali a história antes. Vamos voltar um pouquinho, porque eu acho que Ok. muita gente está no processo de descobrir isso. Uhum. Muita gente está descobrindo o que é terapia, a possibilidade de ter uma outra profissão. Muita gente quer ajudar as pessoas e não sabe muito bem como. Por exemplo, eu
não sabia que eu podia ser terapeuta, não passava pela minha cabeça. Eu só fiz um curso para ajudar as pessoas e eu descobri que tinha um curso para se tornar terapeuta. Não foi uma busca minha. Sim. Então, como que você começou a buscar por fazer um curso de terapia? Tá. Isso veio antes de você me Começou. conhecer? Então, Léo, vou te explicar exatamente quando foi. Eu Uhum, comecei em 2016, tá? E, na verdade, eu comecei com a Diksha. E nos encontros de Diksha, na verdade, começou como? Né? Onde tudo começou. Eu estava no processo onde eu estava com uma depressão. Eu estava no estado de depressão. E aí eu encontrei esse lugar. E lá nesse lugar tinham várias pessoas, nesse mundo mais holístico, né, que eu não conhecia. E eu comecei a ir para as danças circulares sagradas, nesse mesmo lugar. E lá eu conheci esse mundo de terapias, né? Eu conheci a constelação, eu conheci o Reiki, eu conheci o Theta Healing. E eu não sabia nem o que era Diksha, eu não sabia nem falar esse nome, Diksha. uhum, Mas foi ali naquele lugar que eu fui ter o contato com outras pessoas, eu fui aprender a meditar. E aí foi no contato com, eu acredito que o Rodrigo também foi seu aluno, né? E aí nessas rodas de Diksha, o Rodrigo sempre comentava comigo ou com outras pessoas da transformação que era o Theta Healing, né? Mas eu também não tinha associado Theta Healing, Reiki, várias coisas, porque era um mundo novo para mim, que era totalmente, que eu precisava explorar, né? Eu estava aprendendo, estava descobrindo. sim. E aí foi um dia que eu peguei e disse assim para ele, Rodrigo, você pode atender amanhã com o reiki que você oferece? Ele falou, não, eu não trabalho com reiki, eu trabalho com Theta Healing. Aí para você ver, eu não sabia nem o que era, como é que era, estava descobrindo tudo. Mas assim, eu fiz uma sessão e nessa sessão, Léo, eu vi a mudança acontecendo imediatamente, assim, a transformação tão rápida. E eu falei, uau, o que foi isso? Aí o que que aconteceu? Chegou uma mensagem assim para mim, que eu falo, são mensagens do universo, mas essas informações chegavam para mim dessa forma. Era como eu recebia muitas dessas informações que a gente fala assim, a intuição, mas chegava para mim dessa forma. Sempre, ou era um e-mail, ou era um vídeo, alguma coisa que eu abria no YouTube e tinha lá. E aí chegou você, para mim, Léo, pré-Amanda, né? E aí eu falei, uau, tem um curso de Theta Healing, eu vou fazer. E aí eu peguei e conversei com o Rodrigo, e o Rodrigo falou assim, Rodrigo, você se incomoda que eu faça o curso? E o Rodrigo falou, não, Ana, pelo contrário. Se isso chegou para você, é porque você sente isso no seu coração e você tem esse chamado. Faça. Eu peguei, fiz o curso, mas assim, sem nenhuma pretensão de trabalhar com isso, eu realmente queria entender, descobrir como é que funcionava, e eu fiquei encantada pela mudança tão rápida que foi de uma sessão. Aí eu imaginei, se uma sessão fez isso, imagina um curso, né? Como é que é isso? Que mundo é esse? Então, eu criei essa curiosidade de descobrir o que era o Theta Healing. E o que me chamou mais atenção, é tanto que você fez essa pergunta lá no curso, logo que a gente chega, você fez essa Qual que era a sua pergunta, é tanto que eu intenção? tenho na minha apostila anotada. Tem lá. Por que que você veio fazer o curso de Theta Healing, né? E aí você perguntou lá e mostrou no quadro, você quer ser um terapeuta, você quer utilizar isso para o seu autoconhecimento. E, na verdade, o que eu coloquei lá para mim é que eu queria fazer essa conexão maior com os anjos da guarda. E eu sempre senti essa proteção, esse amor, esse cuidado. Então, eu queria. Falei, eu quero ter essa conexão maior, entender todas essas mensagens. E se isso é possível aqui, eu quero, né? Então, isso foi o que despertou em mim. Mas eu sentia que tudo isso que estava acontecendo eram mudanças. Quando eu fiz o curso, eu senti toda essa mudança, como se fosse essa chave mudando. E eu falei, uau, o que é isso? E aí, você falou, olha, próxima semana tem um curso de avançado.
Eu falei, meu Deus, se o básico me deu tudo isso, como é o avançado? Aí eu fui pro avançado, tipo, saí de um, já fui pro outro. E aí no avançado eu senti realmente esse salto quântico. Quando a gente fala, você vai ter esse salto quântico, é incrível, porque realmente você tem esse salto quântico. E aí a gente vê que essas crenças às vezes limitam a gente, e uma das questões que eu tinha era justamente assim, que eu falava assim, poxa, por que que é tão difícil as pessoas me ouvirem? Eu questionava para mim mesma, sabe? E Uhum. quando a gente foi fazer o curso lá do avançado, você trouxe esse download, né? Você trouxe essa sensação pra gente. E aí eu perguntei para você, Léo, o meu corpo nem vai para frente nem vai para trás. O que que é isso, né? Aí você falou, Nana, que em algum momento você pode entender que você não tem isso, ou você não sabe o que é isso, né? Ou tem essa desconexão, né? E aí eu fui fazer um trabalho de crenças, que eu fui trabalhar isso, mas só em você trazer aquele download, para mim, já foi diferente, porque isso nos meus relacionamentos já mudou. Tanto a questão de ser ouvida, né, como a questão de falar, né, de me expressar. Isso foi transformador. Então, assim, foi uma caminhada, foi uma jornada, e eu fui me descobrindo, e eu fui vendo que realmente eu tinha esse chamado. E uma das questões que eu tinha também na minha infância, eu sempre falava assim, que quando o professor pergunta assim, o que que você quer ser quando você crescer? Os colegas sempre riam de mim. É como se professor não fosse uma profissão que fosse te dar outras status, dinheiro, sei lá o que, né? O que cada um queria. Mas eu sentia paixão, sabe, de ajudar, de ensinar. E quando eu vim para o Theta Healing, eu fui justamente trabalhar essas questões, esses bloqueios que a gente vai criando. E eu acredito que isso foi a minha jornada. Eu fui voltando nessa essência, nessa busca que eu já tinha, que era trabalhar, de ensinar, de ajudar, era justamente o que eu queria. Mas assim, quando eu cheguei e dizer para você que era isso que eu queria, não, não era isso assim que eu estava buscando, mas a minha alma entendia e sabia que era isso que eu estava buscando. Tá, Porque hoje, mas assim, eu não entendi, desculpa. É que você fez uma associação, minha mente não captou. É isso que você uhum, estava buscando o quê? não, essa leveza na Uhum, minha alma, tá? Eu estava buscando isso. Essa transição, quando eu fiz, foi uma transição de saber que era isso mesmo que eu queria. É tanto que uhum. quando eu falava assim para as pessoas, gente, eu vou sair do meu trabalho. E as pessoas falavam, como assim você vai deixar um trabalho de 20 anos e tal? Todo mundo querendo um trabalho e você... Sim, gente, eu E não deixa, tenho esse medo. e Eu deixa eu não tenho esse medo. Porque esse medo não me pertence, porque eu vou seguir o que o meu coração está chamando. Estou desperta para isso. Então, eu quero trabalhar com isso, é isso que eu estou buscando. Então, eu vi que ali era o meu lugar. Como terapeuta, como Mas instrutora. deixa eu te perguntar uma coisa. Você tinha esse desejo de ser terapeuta ou isso surgiu depois que você fez os cursos? Porque pelo que eu Então, entendi, você fez esse processo mais numa busca de uma depressão, sim, que você estava se certo, curando de uma isso mesmo. depressão, e você decidiu se aprofundar e fazer cursos, etc, para talvez se aprofundar. E Uhum, quando que surgiu essa vontade e esse desejo de falar assim, não, quero trabalhar com isso? Teve algum momento certo. assim que foi essa Então, chavezinha? veio justamente, Léo, quando veio o online. O online, para mim, foi quando eu disse, realmente, quero, estou pronta e eu vou assumir esse lugar. Quando o Isso online para veio, atender como terapeuta. como instrutora também. Sim. Mas como terapeuta você já atendia? Não, Você eu fez os não gostava cursos de durante vários... atender. Tá. Eu não gostava de atender, eu atendia pouquíssimo. Eu, inclusive, indicava para várias pessoas. Indicava. Eu Uhum. falava, mas agora, e quando veio o online, eu falei, realmente o online é para mim.
E aí eu faço online com E por todas que as terapias que que eu... veio nesse momento do online, você sabe? O que Eu despertou em você essa entendo. vontade de falar assim, eu vou sair do meu trabalho de 20 anos, que está seguro, que está Então, bem, eu tenho tudo, todos os bônus, benefícios, eu vou sair disso para atender outras pessoas online. Teve alguma coisa que trouxe isso mais intensamente, assim? então, Léo, eu senti que ali não era mais o meu lugar. Eu senti que eu não. E eu queria dar um tempo, sabe? Assim, sabe quando você quer respirar? Quando você quer um novo? E eu estava aberta para esse novo. Só que eu queria realmente dar um tempo. E foi justamente nesse tempo que eu dei, de 2020 para 2020, não, 2019, 2020, que foi justamente quando veio ali a pandemia, né? E aí eu já estava olhando para me colocar no mercado de trabalho, mas eu sentia que eu precisava, tipo, respirar. Eu quero ter uma folga. Eu quero parar com toda essa correria, com toda essa loucura que sempre foi a minha vida. E é como se eu estivesse colocando as engrenagens no seu devido lugar. Tipo assim, eu colocando cada lugar para encaixar e eu poder realmente me abrir e estar nesse lugar que eu estou hoje, entendeu? Mas eu fiz isso de uma forma muito tranquila, muito leve, sem cobranças, Uhum. apenas fazendo mesmo e olhando que isso também era possível, mas claro, isso também quando você vai ser um terapeuta, quando você vai ser um instrutor, tem toda essa sua responsabilidade de você é o seu negócio, né? Então, de você colocar o seu tempo, de trabalhar em casa, porque hoje eu trabalho em casa, né? Mas eu divido bem o meu tempo, essas minhas responsabilidades, tanto como instrutora, como terapeuta e como mãe, né? O que te mostrou Hoje, que era possível? Você falou assim, eu vi que era possível. Como que você viu que era possível? O que te mostrou isso? então, Porque muita eu vi gente que era pode possível. ter o desejo, né? Eu vejo que muita gente tem o desejo de ser terapeuta, mas não acredita ser possível viver disso. Entendi. O que te O que mostrou que era acontece? possível? Então, eu tive uma conversa bem franca antes com a minha família. E eu falei, né, que eu ia sair do trabalho, ia colocar, né? E isso foi legal porque eles também acreditaram em mim, sabe? Essa confiança, essa segurança hoje me trouxe isso, me dá esse Legal. lugar, E como, né? assim, vamos pegar uma dica então, porque esse é um ponto muito importante. Você conversou com a sua família e eles te deram um Uhum, suporte, né? O sim. que você acha que foi fundamental para que você tivesse esse suporte deles, esse apoio, que você pudesse ter uma conversa franca para viver uma mudança que talvez não fosse rápida, Sim. que talvez demandasse um pouco de você, de tempo, energia, dinheiro, etc. O que você acha que foi importante nessa conversa, assim? Então, eu tinha muito, para falar a verdade, Léo, eu tinha muito medo, assim, se você disser assim, ah, isso aí você vai assumir esse lugar. Então eu tinha medo mesmo. Só que eu fui trabalhando essas questões e qual era o medo que eu tinha, certo? Eu vou te falar qual era o medo que eu tinha. Eu não queria ser sustentada de forma alguma pelo meu marido. Esse era o medo que eu tinha, eu morria de medo. E eu falo, meu Deus, como é isso? Eu vou ser sustentada pelo meu marido. Sim. Quanto tempo eu vou ser sustentada? Como é que vai ser? Só que eu fui lá, trabalhei essas crenças, trabalhei esse medo. E aí foi justamente nessa São as duas conversa, próprias né? ferramentas que você tinha das terapias para resolver isso. E aí eu fui falar com o meu marido, e aí quando ele veio, ele falou: Olha, quando eu trabalho, ou você trabalha, o dinheiro é nosso. Isso é nosso. Então, se eu trabalho dessa forma, ou se você trabalha assim, é como você escolheu, né? Então, essa foi a segurança. Eu realmente saí desse lugar de medo de estar ali sendo sustentada pelo meu marido, porque eu realmente era um começo, né? Mas eu senti essa confiança, esse apoio, né? E que eu senti que era o nosso negócio, não era só o meu negócio, era nosso. Porque se eu estivesse ganhando, ele também estaria ganhando. E se eu estivesse Sim. perdendo, eles também estariam perdendo. Então, isso me trouxe essa confiança de entender que era nosso.
Tá? entendi. Então foi nessa conversa realmente. Eu fui olhar para esse medo. Por que que eu tinha tanto medo? Eu não tinha medo de sair do trabalho. Eu tinha medo de ser sustentada pelo marido. Esse era o meu medo. Sim. Mas por quê? Eu ouvi muito a minha mãe falando isso, porque ela falava: nunca dependa do seu marido para nada. Você não pode depender do seu marido para nada. Eu entendia que ali era um lugar muito perigoso. Então eu tinha muito medo. Tô só anotando aqui pra mim lembrar depois. É, entendi. E quando você conversou com ele, você entendeu que era um de vocês dois, então ninguém dependia de ninguém. Uhum, E também você poderia ter esse apoio, porque você dando, assim, tipo assim, não é um lugar de tipo, vou te cobrar, nem nada assim, né? Não era um local de sim, cobrança, pelo que eu entendi. sim. E aí você começou, aí você saiu do seu trabalho, estava ali, e como que foi, assim, tipo, divulgar seu trabalho, ter o seu primeiro cliente? Porque eu imagino que você já devia ter atendido outras pessoas, porque você tem várias técnicas, né? Você deve ter atendido Uhum. com essas técnicas outras pessoas. Mas você lembra quando foi o seu primeiro cliente que pagou? Foi nessa fase ou foi antes até, inclusive, você acha? Foi antes, Léo, foi antes. Tá, Foi mas antes. nesse período que você tomou a decisão, você lembra como foi esse, começar a ter o seu primeiro cliente, alguém que chegasse ali, que pagasse, você vender o trabalho e falar o seu preço? Eu acho que essa confirmação, assim, que de certeza, assim, que eu abracei mesmo, que, tipo, eu coloquei, tipo, me aceito assim como eu sou, eu me coloco no meu lugar, foi realmente quando veio a pandemia, que aí eu realmente abri o meu Instagram, coloquei o meu serviço à disposição, abri as turmas, já coloquei os trabalhos com a mesa radiônica, com o Teta Healing. Então foi aí nesse momento realmente, ali foi justamente entre março e abril, logo quando começou a pandemia, realmente foi nesse momento, tá? Que aí foi que onde eu assumi de verdade, aí eu falei, ok, eu vou, eu sou, eu quero, eu escolho ser terapeuta, ser instrutora. Então, ali naquele momento foi quando eu realmente coloquei mesmo a serviço. E é importante, né? A gente, às vezes a pessoa, eu tenho falado isso pros alunos, né? Tô com uma formação agora própria minha, não sei se você sabe, mas Uhum. e aí Sei. dentro disso tem justamente esse ponto, porque eu vi que tinha esse gap, né? Muitas pessoas fazem os cursos, você aprende método, você aprende técnicas, mas você não tem essa mentalidade, né? Você pode, mas ele não tem algo que te prepara para que você se assuma, né? Eu vi Uhum. que muitos alunos ficavam assim, por exemplo, os cursos de Theta Healing, que é bem focado no método, né? Do Uhum. método de atendimento, no método terapêutico ali, né? No processo. Não tem muito essa questão de como que você se prepara para ser um terapeuta, qual que é a mentalidade, se posicionar, se assumir. Eu vejo que isso é um ponto que faz grande diferença, né? Porque isso é o que cria insegurança, falta de confiança, né? Tanto em você, no seu trabalho, aí fica difícil você cobrar, fica difícil você vender. E você É sentiu, isso. quando você trabalhou essa mentalidade, quando você assumiu essa posição dentro de você, falou assim, eu sou, vou viver disso, vou fazer isso, você sentiu que essa Esse é o meu força lugar. ajudou no processo com os Sim. clientes, com os alunos? A, ajuda totalmente, Léo. Ajuda porque é como se você assumisse. Eu assumo o meu lugar. Eu assumo, né? Eu trago essa responsabilidade para mim, né? Eu Uhum. aceito esse lugar, né? Então, assim, quando eu não entendia que eu podia fazer isso, sabe? Eu achava que isso era uma coisa bem distante. Eu falava, não, isso longe de mim. Mas aí, quando eu entendi que eu podia sim, e que isso estava ajudando tantas pessoas, e era justamente o que eu buscava lá na minha infância, quando eu dizia: o que você quer ser quando você crescer? E eu falava: nossa, eu quero ajudar muita gente, quero poder ajudar tanta gente, eu quero transformar, eu quero mudar, sabe? E aí eu falo: e quando eu estou hoje trabalhando com terapias, e a gente vê o quanto a gente ajuda, o quanto é prazeroso,
ver essa transformação, ver essa mudança, e através das terapias, eu realmente descobri que ali era o meu lugar. Era justamente o que a minha alma, a minha criança, buscava. E ela já sonhava com isso. Só que às vezes ela achava que isso não seria possível. Mas ela. E aí, quando eu vi que sim, isso é possível, e aí, quando eu lembro justamente dessas falas, desse lugar, do que eu desejava, do que eu queria, isso vem como essa segurança mesmo. Isso Uhum, vem como uma confirmação, né? sim. Você Então falou, é eu tô bem porque tranquilo. a criança ela acha que ajudar os outros é ser bombeiro, ela acha que ajudar os outros é ser policial, é ser professor. A gente tem essa ideia, né? Assim, o herói, né? Quem ajuda, quem. A gente cria um pouco essas referências, pelo menos a criança cria muito Uhum, disso, né? E eu acho, por exemplo, eu queria ajudar as pessoas, mas eu não sabia o que era terapia, principalmente holística, né? Para mim, isso nem existia. eu sei. Para mim, isso não existia, não fazia parte do meu modo de Sim, vida. eu te entendo, eu também não. E eu acho interessante porque é isso, é um desejo de ajudar as pessoas e às vezes não sei como. Então, às vezes Uhum. você faz algo que você não gosta, que você não ama, que não te realiza, porque você acha que isso vai ajudar as pessoas, e acaba que você fica preso a um lugar de não ajudar as pessoas, porque você está fazendo algo que te faz infeliz, que te faz mal, que você fica descontente, com raiva, com depressão, insatisfeito. Era bem isso mesmo. E você acha que você está ali contribuindo, mas não tem esse encaixe, né? Não tem esse lugar, assim. E eu acho que muita gente não sabe que é possível algo, né? Por exemplo, a gente que descobriu isso, descobriu sem querer. A gente estava Verdade. buscando ficar bem, ficar melhor, e aí a gente descobriu que existia isso e falou assim, nossa, que legal, eu posso fazer um curso também, então. E esse curso pode me ajudar, né? Porque para mim foi mais ou menos assim, é uma história bem diferente, mas nesse sentido também. Sim, né? Mas foi nesse sentido mesmo. E hoje em dia talvez isso esteja mais visto, hoje em dia é mais conhecido, né? Porque hoje em dia a gente fala de terapia holística, e você tem milhares e centenas de técnicas e métodos e cursos diferentes. E, Uhum. só que é uma coisa muito fácil, você entra no YouTube, você pesquisa no Google, você acha muita coisa, né? Hoje é um dia um E, pouco mais fácil de achar informação sobre, né? eu me lembrei aqui de uma coisa, Léo, que, por exemplo, a minha família mesmo, meu marido não acreditava, nem falava. E hoje em dia, ele fala assim, quando a pessoa traz um relato, ele fala assim, olha, eu não entendo muito lá do trabalho da minha esposa, não, mas fale com ela vai te ajudar. Ela transformou a minha vida em várias. Eu comecei a acreditar, tanto que os meus filhos também, às vezes eles relatam algumas coisas assim com os amigos ou alguma coisa da escola, eles falam: olha, pede para sua mãe falar com a minha mãe, que a minha mãe vai ajudar a sua mãe com esse problema, com essa situação. E aí, às vezes eles pegam e me contam, né? Eu falei, gente, como é gostoso, né? A gente saber que o nosso trabalho ele vai levando para muitas outras pessoas e de várias outras formas, né? Às vezes é justamente esse depoimento do que eles sentiram, do que eles receberam e da mudança que eles viram em mim também, né? E é essa confiança, né? De também divulgar o trabalho. Porque a minha família também divulga o meu trabalho. Eles falam do meu trabalho, né? Às vezes não entende bem como é que é, mas sabe que funciona. Sim, Eles sabem que funciona, eles sabem que ajuda, eles sabem que muda, né? E aí, às vezes, eles vêm e pedem também. Às vezes ele fala, mãe, tô assim, 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 pode fazer alguma coisa aí que vá mudar agora? Falei, com certeza, você me permite? Então a gente vem e trabalha ali, né, respeitando toda essa questão do livre-arbítrio de cada um, né? E às vezes a gente tem esse lugar também, né? Pô, eu vou salvar a minha família. Mas eu entendi, eu posso ajudar a minha família desde que eles também queiram ser ajudados, né? Então é importante vir deles essa vontade e essa vontade sempre vem deles, parte deles. sim. Você traz essa questão de sua família sentir orgulho, né? Tipo, quando fala assim, ah, minha mulher pode te ajudar, ou seu filho fala assim, ah, minha mãe pode
ajudar sua mãe é um tipo de orgulho, né? Um É. reconhecimento ali da sua escolha, né? Mas eu nem tinha ideia, Léo, que eles faziam isso, sabe? Mas na fala deles trazendo isso para mim, chega que eu fiquei surpresa. Eu falei, sério que você falou do meu trabalho assim? Ah, mãe, eu passei o seu número para a pessoa lá te ligar. E aí a pessoa liga e fala, né? E aí isso que é legal, é muito motivador, sabe, Léo? Assim, essa confiança, essa segurança que a gente recebe também da nossa família, para mim, pelo menos, foi onde eu senti esse lugar, essa proteção, sabe? Uhum, Eu entendi que tudo bem, eu escolher fazer diferente do que todas as pessoas estão fazendo, né? Essa é a minha escolha, essa é a minha busca. sim. E você teve algum grande desafio, assim, em ser terapeuta ou fazer os cursos? Você teve alguma coisa que te impediu em algum momento, te dificultou, algo que te paralisou? Algum grande desafio nessa jornada? Então, Léo, mais lá no início, assim, quando eu já tinha a formação de instrutora, né? E aí o pessoal falava, mas por que que você está fazendo? Às vezes, Léo, a gente nem sabe o motivo, sabe? Naquela hora. Mas isso vem para você, isso chega. Então, de alguma forma, eu estava buscando essa transição mesmo. Eu já não estava me encaixando muito ali, mas eu estava me preparando, fazendo as formações, fazendo os cursos, e aí eu identifiquei que realmente ali eu me encaixava, ali eu sentia confiança, segurança, mas às vezes foi muito de aceitar esse novo, né? Como é trazer para as pessoas isso, né? Esse novo trabalho, sendo que as pessoas enxergam, vou colocar aqui, às vezes o pessoal falava assim, né? Pô, mas você vai largar o seu trabalho de 20 anos, que é uma empresa assim, 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 e para trabalhar como terapeuta holístico que você nem sabe se vai ter retorno ou não? Sim, vou. Sim, quero. Sim, aceito o desafio. Né? Então, foi justamente isso, assim, de às vezes não identificar isso como uma profissão também. É uma profissão. Uma profissão como tem muitas novas profissões no mercado. Como tem profissões que não existiam que hoje existem e antigamente não tinha ou não eram valorizadas, né? Então, às vezes esse lugar assim, pô, mas será que isso vai te dar o retorno que você tinha? Sim, vai me dar. Vai me dar de outras formas, mas eu vou ter vários retornos disso que eu estou escolhendo agora. E esse financeiro, ele vem. Ele vem quando você coloca a sua paixão, quando tem a sua segurança, quando tem várias coisas ali envolvidas também, a sua dedicação, o seu tempo, né? Como você escolhe trabalhar com as pessoas. Então, tudo isso faz diferença, né? Mas claro que isso também me ajudou pelas formações que eu tive, né, durante todo o meu trajeto. Eu tive formação em administração, tive formação em marketing, tive formação em contabilidade, tive formação em gerenciamento de vendas. Então, tudo isso que eu fui me desenvolvendo ao longo do tempo, eu também trago para as minhas práticas, né? Para o meu atendimento. Então, isso faz diferença. Esses conhecimentos também me deram esse lugar. Sim. E como que você, assim, né, já traçou isso, a gente falou de como você estava se sentindo quando você trabalhava na agência. É uma agência, né? Uhum. Que chama, que você trabalhava. Quando você trabalhava na agência, como que é hoje em dia? Você sente essa diferença entre estar lá e estar onde você está agora? Não, não sinto, sabe por quê? Porque eu sempre gostei de falar com as pessoas, eu sempre gostei de ajudar as pessoas. E lá no meu trabalho eu ajudava muito os clientes, isso me trazia uma realização. E hoje, quando eu estou aqui dando aula ou fazendo um atendimento e consulta, eu estou sentindo esse mesmo prazer.
essa mesma realização. Então, eu me sinto realizada. Uhum. Só que eu saí da empresa justamente por isso, porque eu não me encaixava mais ali. Então, eu queria ajudar muito, mas não conseguia mais, não estava mais conseguindo. Né? Então, eu sentia aquela desconexão. Então, eu falava, aqui, gente, eu estou tirando o lugar de uma outra pessoa, que poderia assumir esse lugar de uma outra forma. Esse não é mais o meu lugar, eu vou assumir o meu lugar, onde a minha paixão vai poder crescer. E aí foi para onde eu vim. Eu gosto de pensar como um quebra-cabeça, que às vezes a gente está tentando montar ele e as peças, nenhuma assim, você não está mais conseguindo colocar nenhuma peça a mais. Aí você vê que tinha uma peça no lugar errado. É verdade. Aí você tira aquela peça lá e coloca no lugar dela, aí o jogo se resolve, você consegue colocar as peças que faltam. Às vezes é isso, É aquela isso peça não encaixa mesmo. mais ali, ela precisa ir para outro lugar, né? Eu não encaixava E aí ali. quando você Não, encaixa não no me lugar cabia. novo, meio que tudo acontece, assim, né? É isso mesmo. É isso que aconteceu comigo, Léo. Mas realmente, assim, Ana, você planejou isso, você trilhou esse caminho, de alguma forma, com certeza, inconsciente ou consciente, eu estava trilhando isso. A minha jornada estava me levando para isso. Porque eu até falei, gente, eu fiz tanto curso, assim, de várias coisas, que eu ia me preparando. E aí, o fato de ter esse trabalho fixo me deu esse lugar de eu poder me preparar, de ter condições financeiras de fazer os cursos, de buscar mais conhecimento, porque essa área que a gente atua, ela é uma área que você está tá constantemente buscando informações, trazendo essas informações, e que não é diferente de uma empresa quando você trabalha em uma empresa privada. Que isso é o tempo todo. E eu falei, gente, essa parte que a gente trabalha aqui também exige muito conhecimento, exige muita busca, muita dedicação. E isso também é tempo. E isso também é o seu valor. É, Né? Então, isso sim, eu quero te perguntar uma coisa que foi. Eu anotei aqui para não perder. Fazer muito curso te atrapalhou? de forma alguma. Pelo contrário, eu senti que eu cresci cada vez mais. Sim. Por que eu te pergunto isso? Porque muitas pessoas que eu converso, elas fazem muitos cursos e se sentem travadas por ter muitos cursos. Uhum, Porque eu sou bem de uma linha, né? Apesar de ser geminiano e querer saber tudo ao mesmo tempo, eu segui uma linha. Eu não fui me desdobrando em muitas diferentes. Eu segui uma e fui naquela. Eu sou também, quando eu quero uma uhum, coisa, eu quero aquilo e ponto. Não tem muito como mudar, assim. Mas às vezes eu fico pensando, né? Tem muita gente que se trava. O conhecimento, às vezes, precisa de mais, cada vez mais, né? E não sai do lugar para uhum, precisar cada vez mais. Não, é mais um curso, eu preciso de mais um curso, depois de mais um curso. E não age, não faz, né? Essa é uma coisa que eu vejo que trava algumas pessoas, mas sentiu que para uhum. você não travou, você ajudou, na verdade. Te preparou para que você pudesse chegar onde você está agora. Foi me preparando. Uhum. E a gente estava falando sobre ajudar as pessoas, né? Você falou que quando você trabalhava na agência de viagens, você ajudava as pessoas, conversava com elas e ajudava elas. E que agora também, né, é uma outra forma de ajudar as pessoas. É E, uma outra forma. e você trabalha com várias técnicas, né? Com vários Trabalho. métodos. E eu quero te fazer uma pergunta, que é assim, o que você acredita, qual que é a importância, na sua visão, de chegar na origem da questão da pessoa? Porque, assim, alguma das técnicas que a gente trabalha é focado em chegar na origem, né? Uhum. O nosso trabalho é muito focado em chegar na origem da questão. Qual que você sente que é a importância de chegar nessa origem, assim, visto que você trabalha com várias técnicas? Como que você vê isso? O que acontece, Léo? Eu já até vejo assim, algumas pessoas me perguntam assim, em uma sessão, eu vou resolver tudo? Falei, gente, olha só, você já tem quantos anos? Quanto tempo você está vivendo aqui, né? Então é um processo, é uma caminhada. Isso requer também, às vezes, um tempo,
numa sessão eu vou conseguir identificar isso e resolver isso? Perfeito, ótimo, trago aprendizado, é lindo, é maravilhoso. Mas às vezes eu preciso realmente desse lugar, desse olhar, né? Que às vezes eu tenho questões que também estão vinculadas a outros níveis, a outros locais que me traz para esse lugar, às vezes, de dor, de sofrimento, que eu preciso trazer todo esse amor. Mas eu sinto que a pessoa precisa estar aberta e pronta, né? Porque ela, quando ela chega, quando ela está aberta e pronta, ela vem. E é nessa sessão que, ok, pelo menos eu vejo dessa forma, certo, Léo? Uhum. Quantas vezes você não já fez uma sessão para trabalhar essa questão? E aí, às vezes, eu tô falando isso porque já atendi uma amiga que ela falava assim, poxa, vem sempre essa questão, eu já trabalhei isso tantas vezes. Eu falei, ok. Aí eu peguei e falei para ela, e o que você aprende com isso? Aí a pessoa fala assim, como assim? O que eu aprendo? Essa pessoa está me ensinando? Ok, ali ainda tinha um pouquinho de dor, ali ainda tinha uma questão. E aí, quando a gente realmente trabalhou essa questão, que às vezes é tão profunda, às vezes é tão enraizada de uma forma, que eu preciso, às vezes, de um tempo para olhar para isso. E eu, quando estou pronta, realmente, eu quero seguir isso, ela vem, cura e resolve. Realmente, ela muda o nível, né? Então, eu enxergo de que forma é quando você está preparado para assumir esse novo lugar. Quando você está pronto e decidido para seguir em frente. E aí eu sempre lembro disso porque era algo que ela queria muito e sempre travava, sempre dava errado. E aí quando a gente foi fazer essa sessão, ela pegou e disse, poxa, de novo, eu falei, mas eu nunca te atendi. É a minha primeira vez que eu estou te atendendo. Então, me dê a oportunidade também de olhar para isso. Se veio no campo, é porque você já está pronta. E isso precisa ser olhado, né? Então, a gente também tem essa confiança da informação que chega e de que a pessoa está pronta, né? Olhando com toda amorosidade, né? E quando a gente trabalhou isso, era justamente uma mudança que essa pessoa queria sair de uma cidade para outra, mas nunca dava certo. E o chefe estava sempre ali implicando e trazendo coisas e ela nunca conseguia. E depois dessa sessão, ela falou, incrível. Eu estou indo para a cidade que eu queria, eu estou indo estudar o que eu queria, e era sempre essa pessoa que me travava. Mas ela ainda não tinha trazido esse aprendizado, e quando eu perguntei assim para ela, o que essa pessoa está te ensinando? Ela quase jogou um sapato assim em mim, só não jogou porque estava online, mas se eu tivesse presencial, talvez eu tivesse feito isso. Mas assim, a gente sentia ali aquele lugar. Né? Então, eu sinto que é justamente quando a pessoa já está pronta, sabe, Léo? Porque essa informação vem. E às vezes eu não quero, às vezes, soltar, porque tem pessoas que fazem a sessão e falam, nossa, mas isso voltou, isso aconteceu. E às vezes eu volto para esse lugar de novo, né? Eu volto ali e eu aprendi dessa forma, né? Quando a gente olha dessa forma, quando a pessoa já está pronta, né? Ela vai mudar esse nível, ela vai para esse outro lugar. Sim. É como se ela tivesse que tá pronta para se entregar, né? Para encarar aquilo e realmente transformar aquilo de uma forma mais profunda, né? Sim. Porque tem uma história do bambu, não sei se você conhece isso, tem uma história do bambu. O mestre pediu para um aprendiz, para um discípulo, que esse discípulo queria aprender a desenhar bambu. Aí o mestre dele falou assim, ó, então você vai aprender a desenhar bambu, quando você plantar o seu bambu, porque lá no Japão tem muito disso, a tradição de desenhar o bambu, né, na China, assim. Então você vai Uhum. desenhar o bambu quando você plantar o seu próprio bambu e ele começar a crescer. Quando ele crescer, eu vou te ensinar a desenhar ele, mas primeiro você tem que plantar o bambu. Aí ele foi lá, pegou uma muda de bambu, plantou bambu e ficou esperando o bambu crescer. E passava
alguns dias e nada, passava um mês e nada, passava 1, 2 anos e o bambu não crescia e ele ficava irritado, nervoso, porque o bambu não crescia. E ele queria ali Uhum. aprender a pintar, tava lá esperando e o mestre falou assim, ó, tem que esperar o bambu crescer. Tem que esperar o bambu crescer. Quando o bambu crescer, eu te ensino. Só que como todo bom mestre, né, ele sempre vai ali, né, ajudando a pessoa ali mesmo que ela não perceba o que está acontecendo. Até que um dia esse aprendiz ele relaxou e ele falou assim, esse bambu não vai crescer mesmo, eu vou pegar o pincel e vou começar a desenhar. Uhum. E aí deu uma chuva. No dia seguinte, não tinha broto nenhum de bambu depois de 2 anos. Deu uma chuva, o bambu cresceu 1 metro. Deu mais outra chuva, ele cresceu mais 1 metro. Assim, o bambu cresceu 2 metros em, tipo, 2, 3 dias de chuva. E ele ficava ali 2 anos e nunca tinha crescido. E aí o mestre falou pra ele, né, que o bambu, ele não cresce pra cima. O bambu, primeiro, ele cresce as raízes dele. Olha. Né? Então, o que que ele faz? Se você plantar um bambu, ele não vai sair dando broto. Ele vai fazer o quê? Ele vai espalhar as raízes, ele vai enraizar. Tem tipos de bambu, né? Esse é um desses Uhum. tipos. Ele vai enraizar essas raízes. E aí, quando vem uma chuva muito forte, brota todos de uma vez, assim. Então, por isso que é muito difícil quando tem um bambu plantado você conseguir tirar ele. Porque ele está na terra, ele vai crescendo, assim, ele se espalha, que é uma beleza. Mas ele cresce um dia, ele cresce dois, ele cresce às vezes um ano inteiro em um dia. Na verdade, ele não cresceu em um dia. Ele ficou 2 anos ali espalhando as raízes para que em um dia ele brotasse, né? E crescesse. E às vezes esse é o processo de cura, o processo de transformação. Às vezes, que nem você contou, né? Você foi trabalhando sua saída, você foi fazendo um curso, o outro, se curando, se transformando, aprendendo, se desenvolvendo, praticando, até que chegou um momento que veio uma chuva forte que você falou assim, agora eu vou tomar essa decisão. E aí Isso não é que mesmo. foi essa decisão que mudou, na verdade foi toda essa preparação até chegar naquele momento. Isso mesmo. Assim como às vezes E o esse cliente, né? Às vezes o uhum. cliente também ele passa por essas transformações, não é que não tem resultado, está acontecendo. Só que Tá tem uma acontecendo. situação, às vezes um gatilho ali que faz com que aquela cura realmente desperte nele ali, né? Verdade. E aí, o que aconteceu assim comigo? Quando você pergunta assim, como foi essa transição? Para mim, eu considero que eu demorei 2 anos para fazer essa transição, entendeu, Léo? Eu demorei 2 anos para eu realmente assumir, sair desse lugar, até porque eu tinha um vínculo muito forte com essa empresa e tinha uma paixão muito grande, mas eu fui começando a me desvincular, né? Sair e deixar, né? Desprender ali as raízes, fazendo essa mudança, né? Mas para mim foi muito leve, foi muito tranquilo, assim, fazer isso. E eu olhar, e, tipo assim, sabendo que eu que escolhi, né? Fazendo isso com muita leveza, muita confiança, segurança, porque às vezes o que acontece nessas questões de transição, né? A pessoa faz às vezes com tanta rapidez, eu quero isso logo, quero assim, vai fazer isso, e aí depois ela vai para um lugar que ela vai começar a olhar, poxa, mas eu fiz isso errado, eu não devia ter feito isso, não devia ter feito assim ou assim. Então eu quis fazer realmente num processo realmente todo por etapas mesmo, fazendo, sentindo e deixando as coisas realmente acontecer e tomando o seu devido lugar. Foi assim que eu escolhi fazer. Sim. E a importância também de saber como, né, o caminho, porque quando a gente descobre sozinho também, é isso, a gente não sabe muito bem como que é o caminho, né? A forma de lidar, a postura, é isso, essas qualidades, né? Então é importante também quando a gente começa, mas começa com orientação, com apoio, com suporte, né? Tendo essa possibilidade de, vamos dizer assim, começar do jeito certo, né? Verdade. Que aí cada um vai ter o seu jeito, né? Também. O seu Cada um jeito vai que ter o faz seu jeito. sentido para si, mas quando você Uhum. também trilha, é isso, né? Igual quando você tem um guia, né? Quando você vai, eu tô morando na Chapada agora aqui, em Alto Paraíso. Ai, que legal, que lindo, hein? Então, às vezes você vai pra cachoeira, você precisa de um guia. Tem cachoeira que precisa de guia, tem cachoeira que não, você vai sozinho, você vai, mas tem lugar que você precisa de guia. Tem lugar que você precisa ir junto com alguém que conhece, né? Esse também é um ponto, né?
Pois é. Mas assim, para mim, essa mudança, para mim a mudança, né? Eu preciso um pouquinho desse espaço, assim, desse lugar, de reconhecer, de saber o que está acontecendo e às vezes leva um pouquinho de tempo para mim. Né? Assim, eu faço ela de uma forma que seja leve para mim, tá? Para mim, assim, quando a mudança é muito rápida, assim, eu entro num estado de estresse, assim. Eu preciso dessa mudança, assim, de entender o que está acontecendo, né? Assim, é isso. É como se eu fosse sentindo, assim, os meus passos, sabe? Como se eu estivesse pisando firmemente no chão e entender que aonde eu estou pisando, aonde eu estou indo, sabe? Isso Mas te eu entendo que ajuda, para algumas pessoas a mudança precisa ser muito rápida. isso Para ajuda mim você isso na sua não mudança, né? funciona. Para você Hã? mudar, isso te ajuda a mudar. No caso de uma Isso. profissão ou algo assim. Eu preciso disso, sabe? Preciso disso. E aí, para mim, é bem tranquilo fazer essa mudança, colocar isso nesse lugar. Mas eu entendo que para algumas pessoas, nesse ritmo mais assim, mais lento, assim, pode ser que não funcione, não seja bom. Mas é como você falou, né? Cada pessoa tem o seu ritmo, tem a sua forma. E isso é importante você reconhecer como é que você trabalha, como é o seu ritmo, como é a sua forma, que aí você consegue realmente desenvolver o seu trabalho. Sim. Né? E, Então foi assim que eu fui desenvolvendo esse lugar. e colocar a sua essência nele também, né? É verdade, Porque é algo colocando a que. minha essência. Porque é isso, existem muitas técnicas, muitos métodos, mas cada um é único, né? Eu estava fazendo uma conta outro dia, só em troca, em cursos que eu participei, eu devo ter feito umas 100 trocas, pelo menos. Pelo menos. Sem contar um monte de sessão, um monte de troca com namorada, com amigo, enfim. E cada um é de um jeito, né? Você pode pegar um mesmo método, mas cada um vai ser muito diferente um do outro. Pelo Vai menos as sim. formas como a gente trabalha, né? Pelo menos o modo que a gente trabalha tem um passo a passo, mas também tem essa característica da intuição, essa Uhum. característica da sua essência, de ser uma coisa mais da conexão, né? Isso também cria com que cada sessão seja única, né? Com que Sim, cada forma de atendimento seja único, com que cada pessoa consiga também colocar um pouco de si ali no trabalho e cria uma essência diferente, né? Que tem um aroma, uma fragrância muito única de cada um ali naquilo que faz, né? Isso é isso bem legal mesmo. também. Tá falando, eu tava lembrando disso. Que bom, que legal. Pra gente finalizando, eu gostei muito de fazer conversa com você. Saudade de E eu estou encontrar bem feliz, Léo, os deixar aqui a colegas, os minha amigos, os gratidão. alunos. Estou bem feliz aqui, deixar aqui minha gratidão, né? Quando fui fazer o curso, assim, de todo o seu amor, né? De toda a sua presença, né? De nos trazer esse apoio, essa sustentação, né? Que eu acho que isso faz muita diferença, né? Eu acredito que esse caminho despertou em mim justamente por isso. Porque a gente vê pessoas apaixonadas que se entregam por esse trabalho, por esse serviço, e eu via isso claramente em você, né? Essa paixão, né? E isso também toca o nosso coração, né? Então isso despertou em mim. Então eu sou muito grata a você, né? De vários cursos que eu fiz com você, né? E de toda a troca, de todo o conhecimento. Sou muito grata mesmo, de todo o coração. Que bom. Sou grato também pelo nosso encontro, por essa conversa também que foi muito rica. E eu queria pedir mais uma coisa para você, que seria, que dica que você dá para quem está começando, para quem às vezes é isso, tá em transição de carreira, tá em dúvida se quer ser terapeuta ou não, ou, né, de tomar essa decisão de atuar como terapeuta. Porque muita gente faz cursos, mas não toma decisão. Quer, mas não toma, né? Que dica que você dá para essas pessoas, assim? Então, a primeira coisa assim que eu fiz para mim e que eu me coloquei naquele lugar foi justamente separar.
o meu perfil pessoal do meu perfil profissional. Então, eu abri um perfil profissional nas minhas redes sociais, ali onde eu coloco o meu serviço. Ali onde eu sou Ana Paula, terapeuta, instrutora. Então, esse é um dos caminhos que eu acredito que faz total diferença, né? É de você separar. Ali naquele momento você é terapeuta. E aí a gente tem esses vários lugares, esses vários papéis, né? Por que que você Quando eu acha sair importante daqui, separar isso? por que que eu acho importante? Isso. Porque justamente é você assumir esse lugar, né? Quando eu assumo lá o meu papel de esposa, meu papel de mãe, meu papel de profissional, eu tenho esses perfis. Então eu assumo esses lugares, tá? Então ali eu estou terapeuta. Eu sou terapeuta. Uhum. Então ali é onde eu me vejo, né? Oferecendo esse serviço. Então, eu daria essa dica. Primeira coisa, eu separaria, tá? Separaria realmente. Porque é importante você separar. Uhum. É, eu fico pensando, eu gosto até dessa ideia de separação, porque às vezes a gente confunde ser terapeuta com caminho espiritual. Uhum, A gente confunde ser terapeuta com trabalho voluntário e caridade. E a gente confunde ser terapeuta com o resto da vida, né? E quando a gente entende que é uma profissão, e que é uma profissão que vai sustentar minha vida, que eu vou receber por isso, que eu vou estar ajudando as pessoas, mas eu tenho meu tempo de trabalho, meu horário de trabalho, isso também me permite com que eu entenda que eu posso cobrar por isso e, ao mesmo tempo, posso fazer isso como uma doação, como uma caridade, mas isso é outra coisa, é separado, né? uhum, Porque sim. uma coisa é meu trabalho, outra coisa é meu trabalho enquanto voluntário, caridade. E outra Uhum, coisa é meu desenvolvimento espiritual, meu autodesenvolvimento, que as terapias podem estar me ajudando, mas uma coisa é estar atendendo uma pessoa, e outra coisa é fazer minha prática pessoal, minha prática de conexão, minha prática de elevação. São coisas diferentes, né? diferente, sim. E eu acho que muita gente confunde isso e realmente bloqueia muito as pessoas pensar tudo como se fosse uma coisa só, né? Então, essa Porque, seria a dica que eu deixaria aí, que eu é, acho que já é um bom começo, né? Eu sim, acho que isso já ajuda muitas pessoas que ainda estão buscando se reconhecer, né? Buscando se aceitar. Então, acho que esse seria já um local que traz esse conforto e essa segurança, essa confiança, né? uhum, total. Tá bom, meu querido? Tá bom. Gratidão, Gratidão, querida. aprendi muitas coisas com você, viu? Na sua jornada do terapeuta, você traz muitas coisas legais. E isso também ajuda, né? Esse contato com quem já está. E eu acho que esse é um dos trabalhos que você oferece, né? Para os terapeutas. Então, essa jornada ajuda bastante. Você traz isso, né, na sua essência. Você traz essa abordagem também do tempo de experiência que você já viveu, né? Você compartilha isso com muitas pessoas, né? Sim, eu sinto muito de trabalhar com quem tipo assim, é como se fosse um curador de curadores, né? É, tipo um terapeuta de terapeutas, um professor de professores. Tem esse lugar, né? E eu sinto Sim. muito esse encaixe comigo. Quando outro dia eu pedi uma orientação divina para tava meio perdido o que fazer, pensando assim, o que que eu faço? Não sei. Aí eu fui fazer dar uma volta aqui em São Jorge e aí eu vi uma imagem do Arcanjo Rafael. E aí me veio bem forte essa cena, né, tipo, você trabalha com terapeutas, né? Você trabalha com esse público. Se as pessoas são quem Uhum. quer ser terapeuta, são mestres, são curadores. Então é com essas pessoas que você tem que estar atuando mais do que com o público, do que mais com essas pessoas do que com o público final, né? Eu sinto que é mais um Uhum. encaixe tá mais nesse lugar, assim. Legal. E aí eu foco Que é onde você bastante sente o nisso, seu assim. propósito, a sua missão, né? É onde você É, sente. e a gente vai percebendo, é uma coisa que no começo a gente não percebe, mas como terapeuta, como essa nossa profissão ainda é nova, ela está se desenvolvendo como terapeuta holístico,
a gente vai vendo também que a gente vai tendo essa nichação, né? A gente vai se nichando enquanto público, né? A gente vai se nichando enquanto que tipo de pessoa que eu trabalho, qual tipo de questão que eu me coloco mais. Então, eu percebo que quanto mais a gente vai se desenvolver, eu acho que talvez vai ser a próxima fase do nosso trabalho enquanto terapeutas, né, e professores, Uhum. essa especialização vai começar a acontecer cada vez mais. Porque agora a gente vai Sim, tendo mais terapeutas, as pessoas vão estudando, se aprofundando, e vai surgindo também mais necessidades dessa sintonização mais com esse grupo de pessoas, né? Da gente sintonizar mais com um grupo específico de pessoas para a sim. gente direcionar mais nosso trabalho, nosso tudo, nossa comunicação, nosso desenvolvimento mesmo, né? Enquanto profissionais, assim. Até porque é uma profissão muito nova para a maioria, né? Sim, para a maioria é muito A nova. grande parte das técnicas aí não deve ter 30 anos de idade, né? A grande maioria delas são todas novas, desde até grandes reconhecidas como constelação familiar são novíssimas. Até o próprio Reiki é recente, assim. Tem nem 100 anos, eu acho, o Reiki, se não me engano. Ou algo do tipo. Deve ter na faixa de uns Então, 100 anos o essas, Reiki, por exemplo. Que talvez seja a como mais eu conhecida disse, de todas, né? então, como eu disse, são profissões do futuro, né, Léo? São novas profissões. Sim. O reiki de quando que ele é? O moço aqui? Não Mas parece é não. muito importante, assim, ter também essa, essa consultoria, né? Porque às vezes, é como a gente falou assim, esse caminho, né? Ele também, às vezes, você precisa dessa ajuda, né? Então, é muito importante você receber essa ajuda. E, às vezes, já tem terapeutas prontos para isso, né? É o seu caso, você já está pronto, né? Sim. Então é isso. Muito obrigado, Ana. Gratidão, meu anjo. Uma linda noite, um lindo final de semana para vocês. Aproveita seus anjinhos aí, que já devem estar grandes, né? Muito bom falar com você. Estou à Igualmente. disposição. Um abraço. Linda noite. Você também. Pessoal, muito obrigado por estarem aqui. Essa conversa não ia acontecer aqui no Instagram. A gente ia bater um papo no privado ali no Zoom. Eu falei assim, a gente podia fazer no Instagram. Vamos no Instagram. Então a gente decidiu abrir com o Instagram. É Pegou de assim, né? surpresa. Então foi legal porque rolou, né? Na sincronia Falou. da vida. Um beijo. Até nosso próximo Gratidão. encontro, então. Beijo. Tchau. Tchau. Gratidão. Gratidão.